Eu conversando esses dias com alguém sobre a parte sobre o dízimo, os desafios, e a pessoa veio para missas, né? A gente conversando, de repente achei tão bonito o testemunho, que muitas vezes já disse aqui, muitos entre vocês têm cada coisa bonita para dizer para a gente. Às vezes vocês falam uns com os outros mesmos. E aí às vezes nossa, não tem tanta coragem não tem muita coragem assim de falar no microfone. São coisas tão bonitas que fica melhor do que o pato falando, menos cansativo. E alguém entre vocês, a nossa irmã que está passeando, filha da terra, né, Marisângela, né? Passeando esses dias, de São Paulo para cá, a gente conversando com ela, deu um testemunho tão bonito. Eu disse, vamos contar para nós na igreja? Ela disse, não sei, para ter vergonha. Mas é assim mesmo, na humildade, assim, esses é que são os testemunhos interessantes. Eu peço à nossa irmã que vem aqui para contar aqui para o povo que você me contou, né? Como a partilha tocou seu coração. Vamos rezar uma Ave Maria por nossa irmã, para Nossa Senhora dar assim, mais coragem ainda para ela nos ajudar, né? Vamos estender as mãos sobre ela e rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Santa Maria, Mãe de Deus. Amém. Vou passar o microfone. Camila, não quer ir buscar a tua menina não aqui, Camila? Para ela poder contar o testemunho. Ó, tia Camila, olha. Pode, acho que ela fica quieta, Camila. Boa noite a todos. Eu vou desse testemunho porque eu não posso falar não para o Padre Maírton, né? Porque falar não para o sacerdote, acho que é falar não para Deus. É porque eu estava com ele, eu comentei do meu testemunho, né? De dizimista. E o meu testemunho de dizimista foi a partir de um testemunho de outra pessoa. Eu estava na missa, e aí o Henrique, eu vou falar o nome porque eu sei que a pessoa não vai achar ruim, né? Porque foi graça. Ele contou que ele era solteiro, né? Primeiro eu falei para o Padre Maírton que eu comecei a ser dizimista doando R$5. Eu não trabalhava, então eu falei, eu vou dar R$5, né? E na Bíblia, eu acho que quem já leu fala que Deus dá 7 vezes mais, né? E Jesus me deu muito mais do que 7 vezes, porque se fosse 7 vezes, 7 vezes 5, 35, né? Então eu só poderia dar 35 por mês. E graças a Deus eu posso dar e dou muito mais. Mas mesmo assim, comecei a trabalhar, né? E o que eu achava que sobrava, que ia sobrar, eu dava no dízimo. E eu achava que eu estava dando muito, né? Quando eu dava o dízimo. E aí no final de uma missa também, como aqui, o padre lá da minha paróquia chamou o Henrique. E eu já conhecia ele, a esposa dele. E ele falou que ele era solteiro, 1980. E o padre da paróquia ficava falando do dízimo, né? E ele falou que o salário dele entregava para a mãe dele, e a mãe dele dava só o da passagem para ele ir trabalhar, pegar o ônibus, pegar o trem. E todos os meses ele perguntava, mãe, não sobrou um pouco para ir num parque, tipo um parque livre, só para pegar o ônibus? Ela, não dá, Henrique. Ele olhava os armários, não tinha mais açúcar no final do mês, né? E todos os meses ele perguntava, ai, mãe, não sobrou o dinheiro de uma passagem a mais para mim no parque? Ela, não sobrou. Mas ele trabalhava e entregava a mãe dele. E o padre falando no dízimo, ele disse que pensava, eu já vivo assim, imagina eu dar mais dinheiro para o padre, né? Como que vai ficar lá em casa? E aí um dia o padre lançou o desafio, quem tivesse naquela missa para dar o dízimo. Aí ele falou que naquela época, eu não lembro o que era 1980, se era cruzeiro, se era cruzado, ele deu 2, como se fosse R$2 agora. E aí, quando chegou no final do mês, que é a hora que a despensa não tinha nada, ele olhou, já tinha açúcar, ainda tinha um café. E a mãe dele veio, Henrique, esse mês sobrou para você ir no parque. Aí ele pensou, nossa, dá certo, né? Eu vou fazer de novo. Aumentou mais 2. E aí ele olhou para todo mundo que estava naquela missa e falou que fazia o desafio. Quem estivesse naquela missa, ser dizimista fiel, né? E aí como o Padre Maírton pediu para me dar esse testemunho, eu não sei se
Naquela missa o Henrique me tocou, não sei se ele tocou mais alguém, então eu achei que o testemunho, acho não, serviu para alguma coisa. E eu lanço esse desafio para vocês hoje. Quem não é dizimista, ou quem é, mas não é fiel, seja, porque faz a diferença. Aí, a partir daquele dia, eu pensei, meu Deus, mais 10%, né? Eu pensei, vai fazer falta, mas eu vou também fazer a experiência, né? Vai que falte, que sobre mais um pouco. E desde aquele mês, faz uns 3 anos, eu falo para vocês, não sou rica, mas, assim, parece que o meu salário, nem sei, assim, nem sei falar para vocês se só dobrou. Não que aumentou meu salário, né? Mas tudo, assim, parece que eu dou, mas ainda sobra, entendeu? E assim, saiu meu salário, é a primeira coisa, porque também eu dava meu dízimo, mas eu não tinha dia certo, entendeu? Pegava meu carnê, então o que sobrava eu ia deixar na igreja. E eu lancei esse desafio hoje. Quem não é dizimista, faça essa experiência. Quem já é, eu não sei quanto vocês ganham, mas sejam fiéis, que vocês vão ver qual é a obra que Deus faz na vida e na casa de vocês. Aí, melhor que o padre falando, não é não? E aí, para você ver, o padre foi na vida do jovem aí, do Henrique, né? Henrique. Ele foi como André, que tirou novamente aquela criança e colocou diante de Jesus com a partilha do dízimo. O Henrique, já na tua vida, foi como Santo André, que fez você voltar a ser aquela criança livre para poder partilhar diante de Jesus. Que hoje, com o seu testemunho, também você seja um André aqui, para tirar as crianças que nós, adultos, acorrentamos, prendemos, por amor apegado aos bens materiais e esquecemos de viver o valor da partilha. Inclusive, na oração da missa, bem no comecinho, a oração que recolhe os pedidos da missa, ela fala disso, ela diz assim, olha gente, bem no começo, depois quem gosta de ir no celular, quem tem a liturgia diária, procure, diz assim, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Às vezes na vida, a gente se apega tanto aos bens que passam, que a gente perde os bens eternos, esses que não passam jamais. Então que a gente aprenda, como o padre ensinou Henrique tocou no coração da nossa irmã, e que o exemplo dela nos toque, para que, usando os bens que passam, nós abracemos os que não passam. Um dia, gozemos dos bens eternos. Até lá, vamos trazer de volta aquela criança para apresentar diante de Jesus os nossos pães, os nossos peixes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.